E se eu não prescrever antibiótico para o meu paciente e ele tiver dor, Fernanda? E aí, o que você fala para mim? Você fala que aí não é todo caso de abscesso que eu preciso prescrever, mas aí eu não prescrevi, aí meu paciente teve dor pós-operatória e aí eu fiquei na roça, fiquei em maus lençóis. Calma lá, fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou explicar para você, né, os porquês aí que a gente usa, né, em que momentos que a gente tem que lançar mão do antibiótico e qual que é a relação aí da medicação antibiótica com a dor. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, no nosso canal aqui do YouTube, se inscreve agora. Para você que já é inscrito, que bom ter você aqui mais uma vez fazendo companhia, faz toda a diferença pra gente. Deixa o seu like aqui, deixa o seu oi nos comentários para saber que você tá aqui junto comigo e claro, né, para todos os inscritos, isso que estão se inscrevendo agora, deixa a notificação ativada para você receber aí os avisos, né, de novos vídeos, lives e tudo mais aí pelo YouTube, certo? Olha, eu vou falar para você, eu entendo, né, a questão ali da, vamos chamar de insegurança que a gente tem naquele momento, né, a respeito de, poxa, será que eu não estou deixando de prescrever alguma coisa para o meu paciente e aí por conta dessa falta de prescrição ele vai ter uma dor que ele não teria se eu tivesse prescrito? Não, pode ficar tranquilo com relação a isso. Por quê? Antibiótico não é uma medicação que controla dor. Antibiótico é uma medicação que controla infecção, ou melhor, ela, no nosso caso, a gente está falando aí de um antibiótico para uso, né, como coadjuvante no tratamento de uma infecção de origem endodôntica, a gente não está nem falando como um tratamento, né, mas ele controla, ele ajuda no controle da infecção nos casos em que a gente precisa. E quando que a gente precisa? Vocês já me ouviram falando aqui antes, quando a gente tem alguns indícios de que o organismo daquele paciente, seja pelo motivo que for, não está dando conta sozinho. Né? Então você, às vezes, o mandatório, o obrigatório é fazer procedimento, é mão na massa. Então, seja uma drenagem cirúrgica daquele abscesso, seja uma drenagem cirúrgica mais um acesso ali, né, ao canal, medicação intracanal, preparo e tudo mais e selamento daquele dente, certo? Então, assim, mão na massa. Feita a parte da mão na massa, se tem algum sinal ali de que aquele organismo não está dando conta sozinho, como que você sabe isso? Sinais sistêmicos, o paciente está ali com febre, está prostrado, está cansado, ele já está vindo ali de noites às vezes, né, sem dormir, ele não está conseguindo se alimentar direito, ele não está conseguindo às vezes se hidratar direito e então você fala assim, opa, pera lá, esse organismo aqui está muito debilitado, então eu vou colocar medicação antibiótica além dos meus procedimentos clínicos para daí sim dar um suporte a mais para o organismo até que ele retome as rédeas, né, e consiga aí por si só dar conta dessa infecção, uma vez que a gente atua ali de uma maneira muito feliz na odontologia com remoção de causa, tá certo? Então, isso é como o antibiótico aí ele deve ser usado. Então, é para dar um suporte, para ajudar a controlar uma infecção no momento em que a infecção parece estar, né, avançando ali e o organismo não dando conta. Lembrando sempre, gente, é muito importante também a gente saber qual que é o ponto, até que ponto que a infecção é tratada em nível ambulatorial, é você no consultório, é você com procedimento e prescrição se for necessário, ou já é um caso que é uma disseminação que exige um atendimento hospitalar, ou seja, o paciente ele já está apresentando sinais mais avançados, já tem elevação de soalho de língua, já está aquele aspecto, né, de inchaço submandibular, aquela angina de Ludwig se desenvolvendo nele, ou dificuldade de respiração, ou febre muito alta. Então, assim, são sinais já, né, mais severos ainda que exigem um atendimento hospitalar. Muito bem, então voltando para a questão, né, antibiótico e dor. O antibiótico, em algum momento, né, numa infecção, já que exige, né, a tomada daquela medicação, em algum momento a gente pode falar que de maneira indireta, né, ele atua ali, ele vai não atuar no controle de dor com uma medicação analgésica, mas ele vai trabalhar, né, ajudar o corpo a trabalhar, né, no controle daquela infecção e aquela infecção sob controle, ela, né, vai ser menos sintomática, certo? Então existe esse momento, tá? Mas isso daí, ele demora a acontecer. Não é aquela história de você falar assim, poxa, atendi o paciente aqui, olha só, abscesso, fiz a drenagem desse abscesso, o paciente não estava com nenhum sinal sistêmico, era abscesso localizado, fiz a drenagem. Ah, poxa vida,
Fernanda falou que não precisa de antibiótico, né, para eu prescrever para esse paciente, e aí o paciente me liga com dor. O paciente ligou com dor, primeiro, já é normalmente para você deixar bem orientado esse paciente, especialmente quando a gente tem uma previsão ainda, né, de dor mais intensa no pós-operatório, e nos casos de abscesso, quando esse paciente está bem sintomático no pré, tem um ponto do abscesso que às vezes aumenta de volume e o paciente ele chega num ponto que não é tão dolorido, mas tem um momento ali que o negócio está em evolução que pode estar bem sintomático. Então, o paciente está muito sintomático, eu já tenho essa expectativa de no pós, esse desconforto, essa dor mesmo pós-operatória, ela vai ter uma chance muito grande de se fazer presente. Então, eu já preciso deixar esse paciente orientado com que tipo de medicação. Eu preciso deixar esse paciente orientado com medicação para dor, medicação analgésica. Então, se a expectativa ali é de uma dor moderada, né, mesmo se tratando ali de um abscesso, mas eu conseguir fazer drenagem cirúrgica e abrir o dente, posso, por exemplo, deixar prescrito dipirona 1 grama pós-operatório. E nesse caso, eu já posso ter administrado ali, né, para o paciente, via oral mesmo, dexametasona 4 miligramas antes do atendimento, né, imediatamente antes do atendimento. Não deu para dar antes, dá imediatamente depois também um comprimido de 4 miligramas de dexa, tá? E aí, se eu tiver a orientação, se eu tiver a necessidade da medicação antibiótica para o pós, vai ser por outros motivos, não por conta da dor. Tá? Mesmo porque a gente tem estudos, a gente tem trabalhos que mostram que nesses casos, né, de drenagem, de atendimento em caso de abscesso, no pós-operatório, né, o fato do paciente estar com medicação antibiótica, ele não tem interferência na dor que esse paciente vai sentir no pós, ok? De novo, porque está controlando, ajudando no controle da infecção e isso vai tomar um tempo, né? Não é a primeira dose, às vezes, do antibiótico também que vai ter um impacto ainda total, né, vamos dizer assim, nesse suporte terapêutico para o corpo, então não é simplesmente isso que vai ajudar no controle da dor, tá? Então pode ficar tranquilo com relação poxa, e se eu não der um antibiótico, meu paciente tiver dor? Se ele tiver dor, ele vai ter você dando antibiótico ou não dando antibiótico, tá? Tá muito mais relacionado essa expectativa de dor pós aos procedimentos que foram realizados, certo? O que deu para fazer, o quão eficaz foi aquele procedimento ou não, e também, né, existe a própria expectativa, como a gente falou aqui, de dor pós em função, né, dessa dor pré-operatória já instalada. É um processo que está se desenrolando, a gente às vezes atua em remoção de causa, mas até aquele processo, né, existe um quadro ali infeccioso e inflamatório até aquilo percorrer, né, um determinado ponto, esse paciente vai precisar de uma medicação de suporte analgésica, tá? E aí, lógico, né, no máximo aí a recomendação para ajudar também nessa modulação toda desse pós seria uma analgesia preemptiva, usando como protocolo aí a dexametasona 4 miligramas, tá certo? É lógico que caso a caso a gente tem, né, algumas, vamos dizer, algumas pontuações que a gente pode fazer ali, mas muito mais específicas, claro. Pode considerar também o uso de um protocolo para controle de dor pós mais intenso ainda do que só a dipirona, né? Se bem que dipirona 1 grama, ela tem uma ótima ação analgésica, mas a gente pode também pensar em protocolos aí como ibuprofeno 600 miligramas, mais paracetamol 500 miligramas, né? Para um controle de dor mais intensa, mas lembra isso, se o paciente tiver dor pós, não vai ser por conta de você ter prescrito o antibiótico ou não. Use o antibiótico da maneira adequada, recomendada, como é para ser usado, né, para a gente poder ter ainda essa linha de medicação aí sem maiores comprometimentos ou sofrendo amanhã ou depois não, né, sofrendo nos dias atuais já com casos de resistência microbiana, tá certo? E para você que não é inscrito na nossa Endolovers VIP List, se inscreve, aproveita, o link tá na descrição aqui desse vídeo. Essa próxima semana agora a gente vai ter, né, um bate-papo aí ao vivo e o link para acessar esse bate-papo ao vivo vai através da nossa lista de e-mail. Então se cadastra lá, aí logo na sequência que você se cadastra aparece uma página lá de confirmação, né, dizendo que você já está ok, já está cadastrado. Se você quer confirmar ainda mais, manda um oi pra gente no info@endolovers.com
que aí você vai, eu que vou fazer questão de quem mandar um oi lá, eu mando um oi de volta, né, para falar beleza. Aí você garante que nossa comunicação chega até você, tá certo? Obrigada pela companhia, obrigada pelos comentários, são muito importantes aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer compartilhar algum caso, alguma situação clínica que já tenha acontecido com você, fica à vontade, esse espaço aqui é nosso exatamente para isso, tá ok? Grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.